15, do 1 até o 16. Glórias a Deus. É a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Depois eu falo o tema dessa mensagem. Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Ninguém é glorificado, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Agora é o versículo tema. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Glórias a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem é: Jesus nos escolheu. Repita comigo: Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu. Nos chamou. Nos chamou. E nos nomeou. E nos nomeou. Mais uma vez: Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele nos nomeou. Ele nos nomeou. Glória a Deus. O Evangelho de João 13, após Judas Iscariote ter saído para atrair Jesus, o nosso Senhor Jesus começa a dar as últimas instruções aos seus discípulos, a partir do versículo 31 do capítulo 13, e só termina no versículo 33 do capítulo 16, e termina dizendo para eles: tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Eu quero dizer que no capítulo 14, no versículo 1, Jesus diz para que não se turbasse o vosso coração, que credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. Também no versículo 6 do capítulo 14, Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Já no versículo 27, Ele deixa a paz verdadeira. O capítulo 15, do versículo 1, Jesus diz que é a videira verdadeira. E no versículo 16? No versículo 16, Jesus faz uma revelação importante para todos os discípulos.
A revelação importante que Jesus faz para todos os discípulos é que é Ele quem escolhe, é Ele quem chama e é Ele quem nomeia. Olha que interessante. Jesus diz que é Ele que escolhe, é Ele que chama e é Ele que nomeia. Glórias a Deus. O capítulo 15 do Evangelho de João, irmãos, é muito significativo que Jesus fez aos seus discípulos nesta última ceia que o evangelista João está narrando. Jesus, ele trata da videira verdadeira, Jesus trata do amor e da amizade com as pessoas, e Jesus deixa um detalhe interessante que muitos às vezes não pensam nisso, porque ele disse bem claro: já não te chamo mais de servo, mas tenho te chamado de amigo. Eu quero dizer que Jesus está dizendo que antes de ter o nível de amigo com Ele, primeiro tem que ser servo. Eita Deus, eu vou repetir. Jesus está dizendo que antes de ser chamado amigo, primeiro tem que ser servo, e inclusive servir com alegria. Então, antes de ser amigo, tem que ser servo. Jesus disse isso para os seus discípulos. Primeiro tem que servir, para depois ser chamado de amigo. E ele também fala sobre as perseguições e o ódio que vão sofrer por causa de quê? Do nome dele. E ele encerra dizendo, anunciando o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas o interessante é que Jesus usa muito o termo fruto. Esse fruto mencionado que Jesus tanto fala é representado pelo fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22, onde diz as qualidades, ou seja, os adjetivos do fruto do Espírito Santo. Mas como o tema dessa mensagem é, Ele nos chamou, aleluia, depois Ele nos escolheu e depois nos nomeou, nós conseguimos dividir em 3 partes. Então a primeira parte que a gente tem que saber, aleluia, que primeiro, aleluia, Ele nos escolheu. A escolha quem faz é Jesus. Nós lemos em João 15,16 que ele começa dizendo, no sentido negativo para os discípulos entender, que ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Aleluia. Em Efésios 1,4, Paulo afirma que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu quero dizer que em 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo também escreve que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito, e fé e em verdade. Agora Atos 9,15 tem uma história interessante, porque Jesus, aleluia, o Senhor, ele diz para Ananias ir a uma rua chamada direita, porque lá Jesus falou que tem o meu servo Saulo que está orando. E Ananias, ele tenta dizer do passado de Saulo, que é Paulo. Ele diz, olha, mas ele perseguiu muito, mas palavras bonitas do Senhor para Ananias e que servem para nós. Ele pega e diz, vai, porque este é para mim, vaso escolhido. Eu quero dizer que não importa o que diz de você ou de mim, não importa o que a pessoa fala ou deixa de falar, o importante é o que Jesus fala. Aleluia. Não importa o que às vezes dentro do ciclo dos parentes, dos familiares fala quem ele, quem era, é assim, assim, assim. O importante é que ele diz ao nosso respeito. Porque Ananias não queria ir na rua chamada direita, aleluia, orar por Saulo. Mas o Senhor falou, vai, porque este é para mim o quê? Vaso escolhido. Ei, primeiro quem escolhe é ele. Glórias a Deus, aleluias. E o próprio Paulo, em Gálatas 1,15, ele diz, ele confirma que o Senhor escolheu ele antes dele nascer. O Senhor primeiro ele escolhe. Coisa bonita escolher, né? Nós quando vamos no mercado, ou vamos numa loja, a gente primeiro faz a escolha. E quando faz a escolha, quando você olha aquilo que escolheu, aí você faz o quê? Aí você toma para si. Então a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quem escolhe é Ele.
Aleluia. Então ele deixou bem claro isso para os discípulos, que não foi eles que escolheram ele, foi ele que escolheu. Mas essa escolha tem propósito. Jesus aqui está mostrando a autoridade divina que ele tem de escolher para quê? Porque depois que ele escolhe, ele faz o quê? Ele chama pelo nome. O segundo ponto é que ele chamou pelo nome, porque ele diz: e vos nomeei para que vá e deis fruto. Você não é chamado só para qualquer coisa. Não pense que você foi chamado apenas para ser chamado um ouvinte da palavra. Jesus, ele te chama para que, além dele te escolheu, ele te chama para que você vá e dê fruto. Em Isaías 43:1, o Senhor diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo nome, tu és meu. Jesus, ele nos chama pelo nome. Em Isaías 49:1 e 2, o profeta escreve dizendo: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. O que eu quero dizer? Que além do Senhor te escolher, além do Senhor te chamar pelo teu nome, ele te faz a cobertura. Aleluia. Ele tem te guardado em todos os caminhos da vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No livro do profeta Jeremias 1:5 tem uma história interessante. O Senhor disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações e te dei por profeta. Tem que ter uma finalidade com o Senhor, tem que ter ocupação. Glória a Deus. As palavras que o marinheiro falou para o profeta Jonas, quando ele fugiu, ele não queria ir para Nínive, e aí começou aquele temporal, todos sabem da história. Perguntas que os marinheiros fizeram ao profeta Jonas: de onde você é? Quem és tu? Que vieste fazer? Que ocupação é a tua? Tem que ter ocupação. Olha para quem está do seu lado e diz: tem que ter ocupação. Mas se você falar com esse ânimo, ele vai continuar sem ocupação. Olha para quem está do seu lado e diz: tem que ter ocupação. Tem que ter ocupação. Aleluia. Esta ocupação é voluntária. Esta ocupação é voluntária, porque na visão do profeta Isaías 6, ele diz que o Senhor diz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? É voluntário. A obra é voluntária. Que ocupação é a tua na presença do Senhor? O que você tem feito? O que você tem falado, como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Primeiro o profeta Isaías vem com a história de falar que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí, se for preciso, o anjo vem e passa tenaz. O anjo vem dar uma limpadinha na boca, que às vezes fala coisa que não agrada, e vai. Aleluias. No livro do profeta Isaías 49:16, o Senhor diz: eis que na palma de minhas mãos eu tenho gravado. Aleluia. Eu quero dizer que o Senhor, ele cuida de nós. O Senhor primeiro, ele faz o quê? Ele nos escolheu. Depois ele nos chama pelo nome. As escolhas funcionam assim, irmãos. O Senhor, ele nos escolhe. Eu volto a repetir isso. Todos nós, isso é de praxe. Antes de comprar alguma coisa, a gente tem que fazer o que? A escolha. Aleluia. Tem que escolher. É verdade. Não existe esse negócio: comprei no escuro. Não tem. Isso é conversa. Algumas pessoas, quando compram a coisa errada, falam: comprei no escuro. Não. Quando compra é porque escolheu. Agora, se a escolha é boa ou ruim, você vai ver de acordo com as consequências. Se você começou comprando errado, aí é outra situação. Mas antes de você comprar, você escolheu. Coisa linda é a Bíblia dizer que nós fomos comprados por um bom preço. Quando a Bíblia diz que é comprado por um bom preço, é questão de valores. Eu quero dizer que nós temos muitos valores na presença do Senhor.
Então nós não somos qualquer um. Às vezes para a sociedade, ou dentro da família, ou dos amigos, a pessoa às vezes nem cita seu nome, fala ela ou outro, mas você tem valor, porque, aleluia, para o Senhor nós somos alguém, e alguém com muito valor. Por quê? Porque fomos comprados por um bom preço. Ei, tudo aquilo que é comprado por um bom preço, a gente dá valor, porque custou caro. E além de dar valor, a gente tem que fazer o quê? Preservar. Eu acho que é normal todo mundo que paga um preço alto, e eu vou dar um exemplo de um objeto. Você comprou um objeto que pagou caríssimo e levou para a sua casa. É claro que você vai ter um cuidado, é normal. Vai ter um pouco de ciúminho se alguém mexer, se vem alguém de fora e mexe. Se alguém quebra, então é pior. Mas por quê? Porque foi comprado, custou caro. É assim que é nós para o Senhor. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Então o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Por isso que Pedro diz: lançai sobre Ele. É para Ele que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então já aprendemos que primeiro quem escolhe é Ele. Depois Ele chama pelo nome. Mas Ele não só faz isso. Tem que ter uma missão. Ele nos nomeou para darmos frutos. E esse fruto, na verdade, tem que ser permanente. A Bíblia diz: e o vosso fruto permaneça. A fim do quê? De tudo quanto pedires em nome de meu Pai, Ele vos conceda. Então, além de você dar fruto, o fruto tem que ficar. O fruto, Jesus está falando que tem que ser permanente. Já pensou a gente plantar algo de um fruto e esse fruto não permanece? O Senhor não nos chamou para ficar parados. Ele deseja que possamos dar frutos duradouros. Eu quero dizer que existem árvores cujos frutos são murchos. Todos já devem ter visto isso, né? Às vezes a gente olha para uma árvore e fala: nossa, essa árvore não dá fruto. Essa árvore não dá fruto. Quem já viu assim? A árvore que você olha e ela não dá fruto. Ela não consegue amadurecer. E aí com o tempo ela vai fazer o quê? O fruto, a árvore vai cair. A árvore que não dá fruto, corta. Lembra de João Batista na pregação, lá no deserto? Palavras do profeta João Batista. Eis que o machado já está posto diante da raiz. E toda árvore que não dá fruto será fazer do quê? Cortada e jogada no fogo. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto, porque se o fruto cair, tem alguma coisa errada. Algo que você plantou e depois de um tempo você vai olhar, não deu fruto, tem alguma coisa errada. Ou no cultivo, ou no cuidado. Alguma coisa. Porque Jesus disse: vai, e o fruto ainda inclusive permaneça. Porém o Senhor Jesus disse em João 15, 8, Jesus disse que o Pai é glorificado no quê? Quando damos muitos frutos. Em João 15, 8, igreja, Jesus está dizendo que o Pai é glorificado quando damos muitos frutos. Que o Senhor nosso Pai seja glorificado ao nós darmos muitos frutos. E além de dar muito fruto, o fruto tem que permanecer. Glórias a Deus. Em Romanos 6, 22, Paulo escreve dizendo: mas agora liberto está do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para o quê? Para a santificação. Esse fruto tem que ser separado para a santificação e por fim a vida eterna. Em Colossenses 1:10, a Bíblia afirma que devemos viver dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando no quê? Em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Toda árvore que dá bom fruto tem que conhecer, tem que ter o conhecimento de Deus. Então Jesus, ele mostrou os seus propósitos. Depois que Judas Iscariote saiu para entregar Jesus, ele começa a dar as últimas instruções na ceia para os 11 discípulos.
É interessante que neste momento ele ainda olha para os discípulos e fala: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos chamei e vos nomeei. Jesus ali para os 11 está mostrando a autoridade espiritual para um propósito. O Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. O Senhor, quando Ele nos escolhe, eis-me aqui, ó Deus, quando o Senhor nos chama e quando o Senhor nos nomeia, isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Mas como é que eu vou saber o propósito? A gente tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim, Senhor, o que Tu quer. Porque Jesus, Ele disse isso para os discípulos. Os discípulos andou com Jesus. Os discípulos acompanharam os milagres. Os discípulos acompanharam as multiplicações. Os discípulos acompanharam expulsando os demônios. Os discípulos acompanharam as pessoas sendo libertas, as pessoas ressuscitando. E aí, bem no final da última ceia, Jesus fala: já não chamo mais de servo, mas tenho chamado de amigo. Então, isso é profundo, igreja. Porque tem pessoas que já entram, já chegam e já quer ser chamada de amigo. Não, isso tem um processo. Tem um processo de transformação. Tem um processo de arrependimento. Tem um processo de regeneração. Tem um processo de justificação, que é Jesus que nos justifica diante de Deus. Tem o processo da santificação, e você vai se separando das coisas. E o último processo, o último estágio é a glorificação. Então isso tem um processo, tem uma etapa. Ninguém já nasce adulto. Não tem como já nascer adulto. Nasce criança e vai passando por todo o processo até chegar na estatura de adulto. Ainda tem um processo da adolescência. Então o que eu quero dizer é que tudo é processo. Tem crente que às vezes ele já quer chegar agora e já acha que é digno de ser chamado pelo pai de amigo. E aí o pai está falando: calma, primeiro você tem que me servir. Primeiro você tem que ser servo. Porque foi isso que Jesus disse para os discípulos. Já pensou se um deles falava: ah, Senhor, mas eu pensei que eu já era seu amigo, assim que o Senhor me escolheu. Eu falo: não, primeiro tem que servir, para depois ser chamado de amigo. Então essas são as qualidades. Essas qualidades é os 3 passos que temos que entender. Jesus primeiro nos escolhe. Você primeiro faz a escolha daquilo que você quer. Depois que você escolhe, você põe um nome. Você, aleluia, nomeia. E depois que você nomeia, você põe a finalidade. E qual a finalidade que Jesus disse aqui? Para que vá e dê fruto. E ainda fruto permanente. Temos que permanecer dando fruto. Para concluir esta mensagem, o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos designou e nos nomeou para dar fruto permanente. Eu quero deixar em Salmos 92 e vou ler para concluir do 12 ao 15. O salmista escreve dizendo, preste atenção: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Olha que interessante: na velhice ainda darão muitos frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. E o que mais? Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Glória a Deus. Tudo tem finalidade. É interessante quando o salmista diz: na velhice ainda darão frutos. Aí é o servo de Deus que tem que examinar a questão se ele acha que ele pode dar fruto ou ainda não. Tem pessoas muito novas ainda, chamada na flor da idade, que acha que já está muito cansada, já está parando. E o salmista diz aqui, é a Bíblia, ele diz que na velhice ainda darão muitos frutos. E olha os frutos que a velhice ainda dá: serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Então tem que ter propósito, tem que ter finalidade, tem que ter objetivo, tem que ter meta. Aleluia. Guarde esta palavra no seu coração. Entenda que o Senhor, Ele te chamou.
Entenda que o Senhor te nomeou, mas além dele te chamar e te nomear, ele te designou para uma missão. Qual é essa missão? Dar frutos, e que os frutos permaneçam. Procura sondar se você está dando fruto diante da família. Procura sondar se você está dando fruto diante do local que você trabalha. Procura sondar se você está dando fruto diante da sua parentela, da sua vizinhança. Mas além de dar fruto, Jesus diz que tem que ser permanente, para que o Pai seja glorificado. Amém? Entenderam as 3 etapas? Qual foi as 3 etapas? Não esqueceram não, né? Repita comigo. Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu. Jesus nos chamou. Jesus nos chamou. E Jesus nos nomeou. Amém? As palmas para Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos.